Olá, meus queridos irmãos e amigos, como é bom quando a gente se reúne mais uma vez para juntos estudarmos e meditarmos na palavra do nosso Deus. Então hoje nós vamos meditar um pouco em Jeremias, capítulo 26. Então nós não vamos ler o capítulo inteiro, vamos apenas refletir acerca de alguns versículos e desde já eu peço que você leia antes de assistir ao vídeo inteiro. Posso estar lendo todo o capítulo 26 de Jeremias. Então o nosso tema é exortação ao arrependimento. Então nesse texto nós vemos que Jeremias, como servo de Deus, chama o povo a estar se arrependendo dos seus pecados, colocando sua vida diante de Deus todos os dias em santidade, em fidelidade, buscando a face do Senhor e buscando a cada dia viver uma vida de retidão, uma vida de intimidade com Deus. Nós vemos do versículo 1 até o versículo 6 algumas características muito importantes na vida de Jeremias como servo de Deus. Jeremias é enviado por Deus ao templo para transmitir as palavras de Deus. E quando ele transmitia, ele pedia ao povo, exortava ao povo, falava das promessas que Deus tinha para o povo, e muitos não ouviam por serem desobedientes, por serem ímpios e por não acharem que Jeremias era de fato um homem enviado por Deus como ministro, como sacerdote. No versículo 3 nós podemos ver bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então, todos os instantes ele estava pedindo ao povo que se arrependesse, que se voltassem para Deus. No versículo 8, a gente vê, e sucedeu que acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Então o povo não estava querendo ouvir aquelas palavras duras que Jeremias estava dizendo, mas ele, como ministro do Evangelho, como servo de Deus, continuava falando e pregando a verdade. Então, e aqui a gente vê ao longo do texto que mesmo eles querendo intentar contra a vida de Jeremias, Deus cuidava tão bem de Jeremias e lhe poupou a vida. E ele ainda teve mais aproximadamente 17 anos de ministério. Deus não deixou que esse momento fosse o último momento da vida de Jeremias. E aqui, Jeremias também ele se mantém como um servo santo, fiel, que em nenhum momento iria abandonar a palavra de Deus ou iria trocar suas palavras para anunciar aquilo que o povo estava querendo ouvir. Não, mas por ele ser um verdadeiro servo de Deus, ele pedia ao povo que cada um entregasse os seus corações a Deus, se arrependesse dos seus maus caminhos e se convertessem, buscassem de verdade a face do Senhor. No versículo 12, a gente tem, e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Então ele estava dizendo que o povo teria esperança de vida se antes se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados e se colocassem diante de Deus. O que o povo precisava ouvir era pregado por Jeremias, não aquilo que o povo estava querendo ouvir, palavras doces, palavras que alegrassem o coração, mas que matariam a alma. Mas ele estava sendo chamado para anunciar a transformação de vida, e assim ele estava fazendo, cumprindo com a vocação para a qual ele foi designado. Deus enviou Jeremias, como a gente vê aqui no versículo 12 ao 15, como profeta às nações, para falar aquilo que Deus estava pedindo. E ele diz ainda, ouvi a voz de Deus, chamando o povo a confessarem, a se arrependerem, a se colocarem diante de Deus, para que ouvissem a voz do Senhor. No versículo 18, a gente vê Miqueias, o morastita,
Profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos no bosque. Então aqui, através de Miqueias e logo após através de Urias, ainda nesse mesmo texto, o povo era chamado à liberdade. Não a liberdade de fazerem o que querem, mas a liberdade de olharem para Deus e se arrepender dos seus caminhos. E entender que a vida ela é feita de sucessos ou fracassos. E tudo é questão de aprendizado, né? Nós aprendemos com os fracassos, aprendemos com os sucessos da vida e tudo nos leva para nos aproximar mais de Deus. Se o sucesso está nos distanciando de Deus, é pecado. Se o fracasso também está nos distanciando de Deus, também é sinal de pecado e desobediência. Tudo na nossa vida deve existir para nos aproximar mais de Deus. No versículo 24, nós temos um versículo muito importante para este capítulo, que é quando nós vemos a presença de Aicão, onde diz: porém a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo para ser morto. Deus usou Aicão, esse homem, para que Jeremias não fosse morto naquele instante. Deus age na hora certa. E aqui nós temos algo muito importante a analisarmos. A questão da influência. O quanto estamos sendo influentes na vida das pessoas que nos rodeiam. Porque nós, como seres humanos, somos seres de influência. Seja para o bem, seja para o mal. Nós temos essa capacidade, por sermos racionais, de nos relacionarmos uns com os outros, por termos espírito de liderança ou não, mas termos essa aptidão por sermos seres influenciadores. E aí surge a pergunta: que influência nós estamos exercendo sobre as pessoas que nos rodeiam, que estão à nossa volta? Somos influenciadores para o bem, para o amor, para a paz, para a benignidade, para o arrependimento, para a mansidão, para a intimidade com Deus? Ou estamos sendo influenciadores do mal? Que a cada dia nós possamos refletir acerca de como temos vivido a nossa vida diante de Deus. Se a gente voltar um pouquinho para o versículo 23, nós vamos ver o que aconteceu. Os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu à espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Urias, ele não se manteve como um servo prudente, e aí foi levado à morte e o seu cadáver foi jogado às sepulturas aos filhos do povo. Que a cada dia nós possamos, assim como Jeremias, nos manter fiéis ao nosso Deus, buscando a sua presença, colocando diante dele todas as nossas necessidades, toda a nossa vida, e que ele possa nos usar como instrumento para as suas mãos. E para a gente finalizar esse momento, algo muito importante: a infidelidade gera condenação, assim como aconteceu com Urias e outros mais. Mas a fidelidade gera bênçãos, não apenas para esta vida, mas para a outra vida também, para a vida futura. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento de agir em obediência conforme a sua palavra. E que assim como Jeremias, possamos nos manter como servos prudentes, buscando a face do nosso Deus. Que Deus te abençoe